Nicolás Müller, Orosháza, Hungria, 1913, Lanes, Astúrias, Espanha, 2000. Faz parte de um grupo excepcional de fotógrafos húngaros subejamente conhecidos, tais como André Kertész, László Moholy-Nagy, Martin Munkácsy, Francisco Ázman, Eva Besnio, Brassai, Lucien Hervé, Marimar e Robert Capa. De origem judaica, Nicolás Müller viveu na sua terra natal o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e, como a maioria dos judeus, teve de migrar para salvar a vida. Nessa altura, viajou por Itália, França, Portugal, Marrocos e finalmente desembarcou em Espanha, onde se estabeleceu permanentemente. Nicolás Müller testemunhou uma época que deixou a Europa cheia de cicatrizes e efetuou um registro notável da forma como decorria a vida dos operários do seu tempo. Viveu e sofreu os primórdios do nazismo e, em busca de uma sociedade livre, rumou a vários dos países que caíram sobre a alçada da barbárie nazi, a Áustria, Itália e França, ou a outros como Portugal ou Espanha, onde se estabeleceu em Madrid em 1948, que tiveram a infelicidade de viver as suas próprias ditaduras. A exposição atual é uma viagem através dos países em que Nicolás Müller viveu. Consiste em 78 imagens, na sua maioria inéditas, produzidas por ocasião pelo Instituto Cervantes e pelo Ministério da Cultura de Espanha, feitas em 1937 e 1967. Nicolás Müller tentou apresentar uma seleção das suas melhores 100 fotografias, mas tornou-se claro que havia muitas mais imagens que mereciam ver a luz do dia. Em 2015, quando o estúdio Müller em Madrid fechou definitivamente, a sua filha Ana Müller, também fotógrafa, encontrou uma caixa com 3.000 negativos que tinham sido esquecidos. Vendo a excepcional qualidade destas imagens, muitas delas inéditas, decidiu dá-las a conhecer e, ao mesmo tempo, aproveitou a oportunidade para mostrar algum do material, também inédito, que o Arquivo Nacional da Comunidade de Madrid conserva. Na época, muitas destas fotografias foram reenquadradas e utilizadas em publicações. Agora, podemos vê-las no seu formato original. É, portanto, uma oportunidade de enriquecer o conhecimento que tínhamos de Nicolás Müller. Pequena biografia. Nicolás Müller, Orosháza, Hungria, 1913, Lanes, Astúrias, Espanha, 2000, faz parte de um grupo excepcional de fotógrafos húngaros bem conhecidos, como André Kertész, László Moholy-Nagy, Martin Munkácsy, Francisco Ázman, Eva Besnio, Brassai, Lucien Hervé, Marimar e Robert Capa. De origem judaica, Nicolás Müller viveu na sua terra natal o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e, como a maioria dos judeus, teve de emigrar para salvar a vida. Nessa altura, viajou por Itália, França, Portugal, Marrocos e, finalmente, desembarcou em Espanha, onde se estabeleceu permanentemente. 1931. Desde muito jovem começa a fotografar as duras condições da vida rural na Hungria. 1933. Realiza o seu primeiro trabalho como fotógrafo na agência Photo Service de Viena. 1935. Forma-se com um doutoramento em Direito e Ciência Política, mas torna-se evidente a sua paixão pela fotografia. 1937. Publica o seu primeiro livro de fotografias intitulado Vida de Nuestros Campesinos. Também contribui com as suas imagens em publicações com o poeta Miklos Radnóti, o artista Jorge Budai e o etnólogo Júlio Ortúzar. Toda a minha formação, as minhas ideias, a linha do meu pensamento foi ali forjada. As suas imagens ilustram El Rincón de las Tormentas, o primeiro de uma série de livros sobre a vida camponesa húngara. 1938. A Alemanha apropria-se da Áustria e Müller decide mudar-se para Paris via Itália, que já está sob o regime fascista de Mussolini. Chega a Paris e finalmente desfruta da sensação de liberdade por que tanto ansiava. Aqui conheceu outros artistas húngaros, tais como Lajos Tiani, Brassai, Robert Capa e até Picasso. Talvez tenha sido nesta altura que desenvolveu o seu potencial como fotógrafo. Viajou pelo país com a ajuda do seu primo Lucien, trabalhando para Regard, Paris Match, Paris Plaisir, Plaisir France, Mundo Latino,
Éditions Hyperion e France Magazine. 1939, quando a França entrou em guerra com a Alemanha, viajou para Portugal, passando pela Espanha, devastada pela Guerra Civil, para relatar o país para a revista France Magazine, mas não regressaria a Paris. Após uma curta estadia em Portugal, sob a ditadura de Salazar, é preso, encarcerado e forçado a deixar o país, o que o leva a mudar-se novamente, desta vez para Tanger, Marrocos. 1939. Em Tanger, abre o seu próprio estúdio fotográfico dedicado ao retrato e a todo o tipo de eventos sociais. Também começou a colaborar com várias publicações espanholas, como o jornal Espanha e o Instituto dos Estudos Políticos de Madrid. Passa aqui 8 anos, que define como os anos mais felizes da minha vida. Durante este período, realiza as suas primeiras exposições em Tanger e Madrid. 1947. Muda-se para Madrid, abre o seu estúdio na Castellana e frequenta as tertúlias da cidade. O resultado é a sua excepcional série de retratos de artistas e intelectuais espanhóis. Viaja pelo país a fotografar para publicações icónicas da época, como O Mundo Hispânico. 1961. Obtém a nacionalidade espanhola. A sua filha Ana entra para o seu estúdio fotográfico como assistente. 1966. Realiza-se a exposição Espanha Clara com um texto de Azorín. 1966, 67 e 68. Produz a coleção Imagen de España, Editora Clave, uma série de livros dedicados a 6 regiões espanholas. 1980. Retira-se para Andren, Astúrias. Deixa o seu estúdio fotográfico nas mãos da sua filha Ana. 1985. Expõe no Museu Jovellanos, em Gijón, que será a primeira de muitas exposições que darão a conhecer a sua obra como autor e que acabará por levar ao seu reconhecimento como um dos grandes mestres da fotografia humanista, com um inequívoco selo de identidade. 1994. Expõe no Museu Espanhol de Arte Contemporânea, Madrid. A partir desse momento, o seu trabalho viaja para a Argentina, Israel, França, Hungria, Marrocos, etc. 2000. Morre em Lanes, Astúrias, Espanha. Ficha técnica, talento de voz, Sione Barbosa. Narração áudio disponibilizada pelo Instituto Politécnico de Bragança, prestador de serviços do projeto da Câmara Municipal de Bragança, designado Cultura para Todos Bragança, com financiamento do Fundo Social Europeu Norte 07 4230 FSE 000058. Nicolas Müller, A Compromised Eye, 18th of March to 22nd of May 2022. Nicolas Müller, Oradea, Hungary, 1913. Llanes, Asturias, Spain, 2000, is part of a unique group of Hungarian photographers, widely known such as Andrei Kertész, László Moholy-Nagy, Martin Munkacsy, Francisco Ashman, Eva Pesnio, Brassai, Lucien Hervé, Marie Ma, and Robert Capa. Of Jewish origin, Nicolas Müller lived in his homeland prior to the Second World War, and as many other Jews, he had to migrate to save his life. At that time, he traveled through Italy, France, Portugal, Morocco, and eventually disembarked in Spain, where he settled permanently. Nicolas Müller witnessed a period that left Europe fraught with scars, and he remarkably recorded the way workman's life would flow at that time. He experienced and endured the beginning of Nazism, and in pursuit of a free society, he went to several countries which fell under the Nazi barbaric control: Austria, Italy, France, or others like Portugal or Spain, where he settled in Madrid in 1948, which had the misfortune of undergoing their own dictatorships. The current exhibition is a journey through countries where Nicolas Müller lived. It is made up of 78 pictures, most of them exclusive, and produced for this occasion by the Cervantes Institute and the Ministry of Culture of Spain. The photos date back to the period between 1937 and 1967. Nicolas Müller tried to present a selection
of his top 100 pictures, but it was clear that there were far more pictures which deserved to be displayed. In 2015, when the Mulla studio closed permanently, his daughter, Anna Mulla, also a photographer, found a box with 30,000 negatives which had been forgotten. When she realized the quality of these photos, many of them exclusive, she decided to release them and, at the same time, to show some of the material also exclusive, which has been preserved by the original archive of the Madrid community. At the time, many of these photographs were reframed and used in publications. Now we can see them in their original format. Therefore, this is an excellent opportunity to enrich the knowledge we have about Nicolas Mulla. A short biography. Nicolas Mulla, Oradea, Hungary, 1913, Llanes, Asturias, Spain, 2000, is part of a unique group of Hungarian photographers, widely known, such as Andrei Kertész, Laszlo Moholy-Nagy, Martin Munkaczy, Francisco Ashman, Efa Pesnio, Brassai, Lucien Hervé, Marie Ma, and Robert Capa. Of Jewish origin, Nicolas Mulla lived in his homeland prior to the Second World War, and, as many other Jews, he had to migrate to save his life. At that time, he traveled through Italy, France, Portugal, Morocco, and eventually disembarked in Spain, where he settled permanently. 1931. From an early age, he started to photograph the harsh conditions of countryside life in Hungary. 1933, he completed his first work as a photographer for the Photo Service of Vienna. 1935, he completed his PhD in law and political science, but his passion for photography became more pressing. 1937, he published his first book, entitled Vida de Nuestros Campesinos, Life of Our Countryside Men. He also contributed with his work to publications along with the poet Miklos Radnoti, the artist Jorge Buday, and the ethnologist Julio Ortutay. All my education, my ideas, the line of my thoughts were forged there. His pictures illustrate El Rincón de las Tormentas, the Nook of Storms, the first of a series of books about Hungarian countryside life. 1938, Germany took over Austria, and Mulla decided to move to Paris through Italy, which was already under Mussolini's fascist regime. He arrived at Paris and finally enjoyed the feeling of freedom for which he longed so much. There, he met other Hungarian artists, such as Lajos Tinhai, Brassai, Robert Capa, and even Picasso. Perhaps it was at that time that he developed his potential as a photographer. He traveled throughout the country with his cousin's help, Lucien, working for Regards, Paris Match, Paris Plaisir, Plaisir France, Mundo Latino, Edition Hyperion, and France Magazine. 1939. When France went to war against Germany, he traveled to Portugal, crossing Spain, which was devastated by the Civil War, to report on that country to the France Magazine. But he could not return to Paris. After a short stay in Portugal, which was under Salazar's dictatorship, he was arrested and forced to leave the country. He was forced to move again, but this time to Tangier, Morocco. 1939. In Tangier, he opened his own photo studio, dedicated himself to portrait and all kinds of social occasions. Also, he started to collaborate with several Spanish publications, such as the Journal España and the Political Studies Institute of Madrid. He spent 8 years in Tangier, which he defined as the happiest years of his life. During that period, he put together his first exhibitions in Tangier and Madrid. 1947. He moved to Madrid. He opened his first studio in Castellana and went to places all over the city. The outcome was his unique series of photographs of Spanish artists and intellectuals. He traveled through the country taking pictures for the iconic publications of that time, such as the Mundo Hispánico. 1961. He obtained Spanish nationality. His daughter, Ana, joined his photo studio as an assistant. 1966. He held an exhibition named España Clara with the text by Azorín. 1966 to 1968. He produced the collection Imagen de España, Clave Edition, a series of books dedicated to 6 Spanish regions. 1980.
he retired to Andrin, Asturias. He left his daughter, Ana, in charge of his photo studio. 1985. He had an exhibition at the Museum Jovellanos in Gijón, the first of many exhibits which made him renowned for his work and also made his name as one of the great masters of humanistic photography, with an undeniable mark of identity. 1994. He held an exhibition at the Spanish Contemporary Center Museum, Madrid. From that moment on, his work traveled to Argentina, Israel, France, Hungary, Morocco, etc. 2000. He died in Llanes, Asturias, Spain. Acknowledgements. Voice talent, Ricardo Santos. Audio narration made available by the Polytechnic Institute of Bragança. Service provided for the Bragança City Council project named Cultura para Todos Bragança, funded by the European Social Fund, NORT 07423. Centro de Fotografía Georges Dussault. Nicolás Müller, La mirada comprometida. Nicolás Müller, Orosháza, Hungría, 1913, Llanes, Asturias, 2000, forma parte de esa excepcional nómina de fotógrafos húngaros sobradamente conocidos como André Kertész, László Moholy-Nagy, Martin Munkacsy, Francisco Assmann, Eva Besnia, Brassai, Lucien Hervé, Mari Mar o Robert Capa. De origen judío, Nicolás Müller vivió en su tierra natal los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y, al igual que la mayoría de los judíos, tuvo que emigrar para salvar su vida. Recorrió en esta época Italia, Francia, Portugal, Marruecos y finalmente recaló en España, país en que sería su asentamiento definitivo. Nicolás Müller fue testigo de una época que llenó a Europa de cicatrices y realizó un registro notarial de lo que era la vida obrera de su tiempo. Vivió y sufrió los principios del nazismo y en su búsqueda de una sociedad libre fue recalando en varios de los países que caían bajo el influjo de la barbarie nazi: Austria, Italia y Francia, en los que tenían su propia desdicha como Portugal o España, donde se instala en Madrid en 1948, con sendas dictaduras. La actual exposición es un recorrido vital por los países en los que vivió Nicolás Müller. Está integrada por imágenes, en su mayoría inéditas, producidas para la ocasión por el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura de España, tomadas entre 1937 y 1967. Nicolás Müller siempre trató de elaborar una selección de sus mejores 100 fotografías. Luego, se ha visto que eran bastantes más las imágenes que merecían ver la luz. En 2015, cuando se cierra definitivamente el estudio Müller en Madrid, su hija, Ana Müller, también fotógrafa, encuentra una caja con 3.000 negativos que habían quedado en el olvido. Viendo la excepcional calidad de esas imágenes, se decide dar a conocer muchas de esas imágenes inéditas y se aprovecha al mismo tiempo para que vea la luz parte del material, también inédito, que conserva el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que varias de esas fotografías fueron utilizadas en su momento para publicaciones, pero con significativos reencuadres. Ahora, sin embargo, las podemos ver en el formato original en el que fueron tomadas. Es, por tanto, una oportunidad de ampliar el registro que hasta el momento teníamos de Nicolás Müller. Nicolás Müller, biografía. 1931. Desde muy joven se dedica a fotografiar las duras condiciones de la vida rural húngara. 1933. Realiza, en la agencia Photo Service de Viena, su primer trabajo como fotógrafo. 1935. Se doctora en Derecho y Ciencias Políticas, pero ya tiene clara su pasión por la fotografía. 1937. Publica su primer libro de fotografías titulado Vida de nuestros campesinos. También colabora con sus imágenes en publicaciones junto con el poeta Miklós Radnóti, el artista Jorge Buday o el etnólogo Julio Ortutay. Toda mi información, mis ideas, la línea de mi pensamiento se fraguó allí. Sus imágenes ilustran El Rincón de las Tormentas, el primero de una serie de libros sobre la vida campesina húngara. 1938. Alemania anexiona Austria y Müller decide trasladarse a París, atravesando Italia, ya que se encuentra bajo el régimen fascista de Mussolini. Llega a París y disfruta, por fin, de la sensación de libertad que tanto anhelaba.
Allí conoce a otros artistas húngaros como László Tihanyi, Brassai, Robert Capa e incluso a Picasso. Es tal vez en esta época cuando desarrolla su potencial como fotógrafo. Viaja por todo el país con la ayuda de su primo Lucien, realizando trabajos para Regards, Paris Match, Paris Plaisirs, Plaisirs France, Mundo Latino, Editions Hyperion o France Magazine. 1939. Cuando Francia entra en guerra con Alemania, se desplaza a Portugal, pasando por una España destrozada por la guerra civil, a fin de realizar un reportaje sobre este país para France Magazine, pero ya no volverá a París. Tras una corta estancia en Portugal, bajo la dictadura de Salazar, es detenido, encarcelado y obligado a abandonar el país, lo que le lleva de nuevo a trasladarse, en esta ocasión, a Tánger, Marruecos. 1939. En Tánger abre su propio estudio fotográfico, dedicado al retrato y a todo tipo de acontecimientos sociales. Además, empieza a colaborar con varias publicaciones españolas como el Diario de España o el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Aquí pasa 8 años que define como los años más felices de mi vida. En este periodo realiza sus primeras exposiciones en Tánger y en Madrid. 1947. Se traslada a Madrid, abre su estudio en La Castellana y frecuenta las tertulias de la ciudad. Fruto de ello es su excepcional serie de retratos de artistas e intelectuales españoles. Viaja por todo el país tirando fotografías para publicaciones icónicas del momento como Mundo Hispánico. 1961. Obtiene la nacionalidad española. Su hija Ana se incorpora al estudio como ayudante. 1966. Tiene lugar la exposición España Clara, con un texto de Azorín. 1966, 67 y 68. Realiza la colección Imagen de España, editorial Clave, una serie de libros dedicados a 6 regiones españolas. 1980. Se retira a Andrín, Asturias. Deja su estudio fotográfico en manos de su hija Ana. 1985. Expone en el Museo Jovellanos de Gijón, lo que será la primera de muchas exposiciones que dará a conocer su trabajo de autor y que acabará suponiendo el reconocimiento como uno de los grandes maestros de la fotografía humanista, con un sello de identidad inconfundible. 1994. Expone en el Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid. A partir de ese momento, su obra viaja a Argentina, Israel, Francia, Hungría, Marruecos, etc. 2000. Fallece en Llanes, Asturias, España. Reconocimientos. Talento vocal, Laura del Valle Acevedo. Esta narración auditiva ha sido posible gracias al Instituto Politécnico de Braganza, servicio proveído para el proyecto Cultura para Todos de la Cámara Municipal de Braganza, financiado por el Fondo Social Europeo. Norte-07-4230-FSE-000058.